Salve, salve família! Salve, salve! Domingão. Hoje eu vim pro mato. Aí eu tava tentando acessar a intuição. Com a ajuda do coração. A respeito de onde eu devia ir hoje. Onde a minha intuição, onde o primeiro pensamento, onde o pensamento mais puro quer que eu vá hoje. Aí quando eu liguei o carro assim, eu comecei a andar. No que eu comecei a andar, eu senti o impulso de virar para tal lado. E quando eu virei pro lado assim, veio aquele negócio, deixa eu ver que horas são. Como forma de orientação também. Aí o número no relógio tava 11h44. E eu tenho um negócio muito forte com o 44. Porque ele diz pra mim de um contato com a espiritualidade muito significativo. E uma das coisas que estava me preocupando a respeito do vídeo de hoje, e que é uma besteira essa preocupação, porque como eu já disse pra mim mesmo, como eu já disse aqui, esses vídeos são orientados pelo lado espiritual, pela espiritualidade. E o próprio se colocar na disposição para transmitir o espiritual aqui na Terra, na experiência de hoje já me mostrou que quando tiver com alguma dificuldade de saber para que lado vai, para onde vai ser o seu destino, o que você vai fazer, o importante também é começar o movimento e permitir que a espiritualidade também te mostre o caminho na hora certa. Hoje eu vim para um lugar onde eu gravei a maioria dos vídeos aqui. Só que eu tô em outro lugar. Ou seja, dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo lugar, na mesma região, no mesmo momento, a gente também ocupa lugares diferentes, tem lugares diferentes dentro do mesmo lugar e muitas vezes isso diz de uma mudança interna também. Posições diferentes, momentos diferentes aqui dentro que mudam a nossa perspectiva e o nosso olhar para as mesmas situações. E que permite que a gente
habite outros lugares dentro do mesmo lugar. Então, por exemplo, no trabalho, no culto religioso, você vai sair de casa e vai para aquele mesmo ambiente físico, para aquele mesmo lugar físico. Mas, dependendo do ambiente interno, dependendo do seu posicionamento interno, dependendo das dependendo da perspectiva. Por que eu tô falando com sotaque? Da perspectiva. Acho que é com a... Não, é na boca. Dependendo da sua perspectiva de si mesmo, a sua perspectiva do lugar, você também ocupa posicionamentos diferentes, visões diferentes no mesmo lugar. E foi isso que eu senti de impulso para conteúdo do vídeo quando eu estava vindo pro mesmo lugar, mas para me sentar numa sombra diferente. Uma coisa que eu senti necessidade como um direcionamento pro vídeo de hoje é falar sobre essa complexidade tão simples do espiritual, né? Essa peculiaridade de que até mesmo a negatividade jogada sobre nós também serve pra gente crescer, pra gente evoluir. Principalmente quando a gente fala de projeção astral ou então desse contato com a espiritualidade maior e a espiritualidade inferior. Por exemplo, quando a gente está no astral, os nossos mentores podem fazer com que os espíritos de luz, aqueles que nos guiam, podem permitir ou fazer com que outros espíritos inferiores ou que estão trabalhando de uma forma a querer te prejudicar ou numa forma de querer te diminuir ou de uma forma de querer te atrapalhar. Mas que quando você confia na luz, quando você confia em Deus, até mesmo aquelas experiências no astral ou no físico que iriam te quebrar, que iriam te derrubar, servem para te fazer aprender a levantar, servem para te deixar mais forte. E isso que é engraçado da espiritualidade, dessa simplesmente complexa experiência de estar vivo encarnado.
Isso é muito bacana. Compreender também como os nossos mentores, guias, guardiões e protetores usam da própria energia negativa para transformar isso em energia positiva. E uma coisa que, quando eu estava vindo, me veio como necessidade de comentário, me veio como uma necessidade de expressão, é que perceber o quanto a dor do outro, o quanto a insegurança do outro, de lidar com os próprios medos, de lidar com os próprios defeitos, as próprias imperfeições, muitas vezes faz com que, na ignorância de si mesmo, faz com que aquelas outras pessoas queiram te puxar para o mesmo lugar de insegurança, para o mesmo lugar de fraqueza, mental, emocional que seja. O quanto quem não quer mudar, quem não quer crescer, quem não quer evoluir, muitas vezes na ignorância ou na inocência de si mesmo, através de atos inconscientes ou de não perceber o que a própria pessoa está fazendo ou não ter a capacidade ainda de perceber o que a própria pessoa está fazendo, insiste em te manter também no mesmo lugar. Como, por exemplo, eu quero que você confie em você, mas para minha própria confiança em mim mesmo, se você confiar muito em você, talvez você não precise mais confiar tanto em mim ou me buscar como um apoio emocional, me buscar como uma fonte de sabedoria. E é extremamente delicado porque extremamente delicado e simplesmente complexo, como eu gosto de brincar. É tão simples que fica complexo, é tão complexo que fica simples, né? Até a própria frase é extremamente simples e complexa. Se eu olho para o outro, ou se eu olho para experiência, isso diz muito mais de mim do que do outro, né? Se fulano, ao me orientar, ao me procurar, eu perceber que isso aí não é meu. Por que que você está tentando jogar isso aí como se fosse meu? Essa insegurança que você diz perceber em mim, está em mim ou está em você?
essa necessidade de ser acolhido, orientado, de crescer, está em mim ou está em você? E a simplicidade e a complexidade da coisa está toda aí. Porque às vezes, se você é mau, você só consegue ver maldade. Mas às vezes, quando você é muito bom, você só consegue ver beleza. Ali quem está ali em cima. Ê, boi! Ê, boi! Eles podiam vir aqui, dar um alô. Vamos ver, acho que eles vão beber água. O lago tá ali do lado. Entendeu? Como é simples e complexo. Como ter um olhar puro, intuitivo. Como não permitir que o pensamento da mente passe por cima do pensamento da intuição, né? Eu aprendi com Tranca-Rua das Almas que a intuição é o pensamento mais puro. A intuição é o pensamento mais puro. É o primeiro pensamento. E a gente sabe que aquilo ali não é mais intuição, porque costuma vir no segundo pensamento. Vem uma coisa na mente, pá. Veio uma observação, veio um pensamento, veio um fluir, uma energia na mente, vem um dizer. E quando eu tento processar aquele dizer, quando eu tento entender aquele dizer, talvez, muitas vezes aquilo ali também já vem de uma interpretação da mente e não da intuição do coração. E é uma simplicidade extremamente complexa. Eu adoro isso. Essa dificuldade, essa facilidade. Já reparou quantas vezes está tudo fluindo? Quantas vezes está tudo bem? Quantas vezes o melhor está vindo para a gente? Mas por medo do melhor, por medo de melhorar, por medo de crescer, por medo de evoluir, a gente às vezes se abraça ao velho, se abraça ao medo, à insegurança. E não permite que a espiritualidade haja sobre a nossa vida. Eu vou almoçar. Isso aqui não é para falar de tudo, todo o tempo. Não é para ter todas as respostas. Também não é para dar todas as perguntas. Isso aqui é 1% a cada dia.
seguindo melhor que ontem e pior que amanhã. Salve, salve família, salve, salve.